Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Mudei aqui o ângulo do mesmo cenário, do mesmo dia, para falar para vocês sobre por que a demanda que a gente faz está ficando cada vez mais doentia. Tem dois motivos. O primeiro motivo é que aqui na nossa terrinha a gente tem um processo de normalização, digamos assim. Não, primeiro vamos recapitular o que é arte, né? Arte é esse babado que parasita, né? Onde se concentra o capital, né? Porque ela se constrói a fim de capturar um pouco dessa grana, né? Que é concentrada ali no capital, entendeu? Um pouco desse recurso aí, desse dinheiro aí, que etc. E aí o que acontece, meus amores? Nesse processo, que é concentrado em torno do capital, no capital em si, né? Mas assim, nesse processo, meus amores, vendo esse processo, você consegue perceber que quem produz arte não é elite, não é mesmo? A elite, ela não produz arte. Quem produz arte são esses povos, esses trabalhadores que precisam desse dinheiro que a elite tem, que precisam desse salário para sobreviver. Então, logo, arte não é algo produzido pela elite. Arte é feito por gente que precisa do dinheiro da elite. Entendeu? Você tem que deixar muito claro. Para vocês que acham que arte é uma produção, arte é coisa de elite, entendeu? É uma coisa que é algo elitista, etc. Não, meus amores. Arte é coisa de pobre. Pobre que precisa do dinheiro da elite. Entendeu? Entendeu? Você que acha que arte é coisa de elite é porque você está muito no fundo do poço da pobreza, entendeu? Que para além de não ter o recurso que o garanta que você sobreviva nesse mundo, dessa sociedade capitalista, você ainda teve a sua autoestima completamente roubada nesse processo, entendeu? Completamente destruída nesse processo. Para você achar que arte é coisa de rico, não é não. Entendeu? O que acontece? Nesse negócio, nesse processo, você tem esse lance, por exemplo, de que, falando especificamente dessa questão de por que arte, sendo um trabalho feito por trabalhador, algo feito por trabalhadores, pessoas pobres, arte, o artista, né, para esse processo ter lapidado, trabalhado, um trabalhador precisa de um patrocínio, entendeu? Para que isso aconteça, de um mecenas, né? É sobre isso. Por que precisa de um mecenas? Porque não é o dinheiro dele, porque ele é pobre. Entendeu, meus amores? E aí o que acontece? Nesse cenário, meus amores, você tem um lance que é o quê? Esse patrocínio, numa economia financiarizada que a gente tem, esse patrocínio ele é feito em cima de especulação, né? Essas artes e tal. E aí o que acontece? Por exemplo, então, não é sobre, tipo assim, arte, a produção de arte não é, tipo, esse dinheiro que circula na produção de arte não é direcionado ao artista, entendeu? Esse dinheiro que circula na produção de arte, ele é, sobretudo, direcionado, ele se acumula na mão do mecenas, entendeu? É isso, meus amores. Entendeu, meus amores? Não do artista. O artista, ele trabalha, um trabalho danado para produzir aquele negócio e no fim das contas o dinheiro todo não vai para ele, entendeu? Uma partezinha pequena do dinheiro vai para ele e a outra grande parte vai para o mecenas, vai para o patrocinador. E esse patrocinador, ele trabalha especulando ali no trabalho daquele artista na questão do prazo de retorno, entendeu? Especulando na questão do prazo de retorno. Então, para aquilo ter sucesso, aquilo tem que dar X retorno em X período de tempo, sobretudo
Principalmente, e esse tempo tende a ser muito curto e tende a ficar cada vez mais curto. É por isso que tem muita produção saindo, produções descartáveis saindo, produções artísticas descartáveis, né? Muita coisa sendo produzida e, tipo assim, a gente não tem tempo nem de digerir essas coisas, entendeu? Porque é sobre especular em cima dessas produções. Então a tendência dessas artes é elas serem produzidas dessa forma com que a gente não consiga digeri-las, porque não é sobre nós que estamos consumindo ela passivamente, entendeu? É sobre a pessoa que está especulando em cima delas, entendeu? É sobre isso. Tudo atende ao dinheiro, entendeu? Não é, tipo assim, não é sobre lazer, não é sobre coisa ao ócio, entendeu? Porque a gente não tem mais isso. A sociedade está tendendo a transformar o seu ócio em trabalho, entendeu? A forçar as pessoas sem nenhuma alternativa viável a transformar o seu ócio em trabalho. Para quê? Para tentar capturar alguma grana de onde esse capital se concentra. Fala daquilo? É dos otários? Não mais, entendeu? É da Disney. É da Max. HBO. Da Amazon, entendeu? Tipo, esse dinheiro, ele tá... esse capital, ele fica cada vez mais se concentrando e as pessoas, em vez de fazerem o dinheiro circular entre si, não é mesmo? E ter o processo de sociabilidade, etc., que tinha uma coisa minimamente saudável que o capitalismo poderia dar, poderia, entendeu? O bem-estar social, aquele chamado bem-estar social, que graças ao perigo da União Soviética existiu. Esse negócio que o capitalismo poderia dar no seu desenvolvimento mais... como a China, né? Entendeu? Esse negócio que o capitalismo poderia dar, né? Isso não acontece, entendeu? O que acontece não acontece mais. O que acontece é isso, das pessoas cada vez mais se transformarem em... não é nem mercadoria, é em produtores infinitos de... não é nem produtor, né? É tipo... É porque, pra mim, isso não é nem mercadoria, né? Se bem que é, né? Enfim. As pessoas vão se transformando em mercadoria, vocês estão entendendo? Que aí a gente está sendo consumido pela Disney, pela HBO, pela Max. É a gente que está sendo consumido. Isso não faz bem pra cabeça não, tá, galera? A gente está sendo consumido pela Alphabet, né? Pela Google, pelo Meta no seu cu, eu não consigo não fazer essa piada, mas assim, pelo TikTok. Vocês estão entendendo isso? Que a gente que está sendo consumido. É por isso que a demanda por arte fica doentia, entendeu? Ela se torna doentia, porque a gente está produzindo algo para ser especulado na bolsa de valores. E que é esse algo? A gente. Muito obrigada pela atenção. Eu não sei se eu consegui me deixar clara, entendeu? Porque o saudável da arte é ela ser saudável, né? O minimamente saudável da arte é ela ser para sugar dinheiro de otário, né? Mas a gente não está fazendo arte para sugar dinheiro de otário, a gente está fazendo arte para entregar o nosso dinheiro para esses otários. A gente está fazendo o movimento ao contrário, entendeu? É por isso que a demanda é doentia. Ai, é porque a gente está fazendo o movimento ao contrário, tá bom? Esse é um dos motivos. O outro motivo é que fazendo esse movimento contrário, a gente faz a leitura de que isso é o correto. Essa é a única alternativa. Isso é assim mesmo que funciona o jogo. Não tem o que fazer. A gente faz o movimento de
disso, entendeu? De encontrar uma verdade, um não tem saída nesse processo, entendeu? Nesse processo, tá? A gente faz esse movimento, por quê? Porque a gente, enquanto brasileirinhos, tem uma coisa muito especial, muito problemática, de fato, que é o lance de que a gente socialmente tende a colocar para o ser humaninho que está chegando, a gente apresentar o mundo de uma forma lúdica, entendeu? Um desenho da Peppa Pig, uma forma lúdica sobre os outros, né? Como a gente sabe, quando a gente viu no vídeo gigantesco, que eu sei que você assistiu, que eu fiz, é sobre os outros, não é sobre a gente. Mas a gente apresenta o mundo de uma forma lúdica para os seres humanos que estão chegando. E aí esse processo de apresentar a realidade, colocar a realidade na frente do lúdico, que vai adultecer esse ser humaninho de uma forma saudável, de modo com que ele contribua com a sociedade, seja um cidadão de fato na sociedade que ele vive, entendeu? Esse processo de colocar a realidade na frente do lúdico não acontece. E aí a gente tende a buscar essa realidade enquanto adulto, infantilizado, digamos assim, a gente tende a buscar essa realidade no lúdico, entendeu? Entendeu? Porque existem questões políticas e sociopolíticas de um país subalterno como o nosso, de impedir qualquer desenvolvimento intelectual da nossa população e enxotar os nossos cérebros, os nossos profissionais da educação de tanta estirpe e qualidade para fora, entendeu? Por quê? Chutá-los fora, porque pra gente continuar sendo um país subalternizado, entendeu? E aí nesse processo, meus amores, se criam esses adultos infantilizados. Não é a Marvel que criou, fomos nós enquanto brasileiros, entendeu? Enquanto sociedade brasileira, enquanto nação brasileira, que criamos esses adultos infantilizados, tá bom? A Marvel está pouco se fudendo pra gente, entendeu? Vamos voltar? E aí, isso faz com que a gente demande arte de uma forma doentia aqui no Brasil, tá bom? Isso é uma das coisas, para além da questão da financiarização da economia, não é mesmo? Você tem o lance, financiarização, meu povo, é aquilo, né, que você faz na sua casa de aposta, só que eles controlam o jogo, você só perde tudo, entendeu? Entendeu? Você só é controlado. Eles controlam o jogo deles, no caso, né? De especulação ali. E aí o que acontece? Volta. Entendeu? E isso, atrelado a essa financiarização, faz com que aqui no Brasil, nós brasileirinhos, demandemos esses produtos que a gente não precisa, que a gente pode jogar fora. A gente pode jogar fora, entendeu? Se a gente tiver um durinho que nos ame. Caso vocês, se é que vocês me entendem. A gente pode jogar isso fora, entendeu? Só que a gente não faz isso, por quê? Porque a gente busca a verdade nisso, entendeu? Então tá ok esse bando de gente que não tem nada a ver com a gente, que não se importa com a gente, ficar sugando a gente. Tá ok isso, né? Porque não tem saída, não tem alternativa. O mercado não é assim não, meu filho. O mercado é assim aqui. Lá fora não é assim. Entendeu? Lá fora é bem diferente. Vocês bem sabem, né? Porque vocês, quando são enxotados daqui, já gostam de uma coisa como acontece lá, né? Lá fora, né? Mas pra acontecer daquele jeito lá fora, eles fazem a ruaça aqui, entendeu? Eles fazem porque vocês precisam ser enxotados daqui, viu? Meus cérebros, meus artistas, meus criativos também, tá? Além dos cérebros, os criativos também, né? Porque essas duas forças juntas são muito revolucionárias. Se é que vocês me entendem. Continuando. Juntamente com os durinhos, cara. Se é que vocês me entendem. Entendeu? É isso, entendeu? Essas duas coisas juntas fazem com que a gente demande arte de uma forma completamente doentia, entendeu? Daquela forma que a gente continua acreditando que arte é coisa de gente rica. Mas arte não é coisa de gente rica, é porque a gente é pobre, entendeu?
A gente é pobre, imagine, ser pobre no nível de que não pode consumir arte. Arte. O que é arte? A imagem distorcida. A gente não pode consumir nem a imagem distorcida da elite. Entendeu? Porque a gente é pobre. Isso para o bem é positivo, né? Porque a gente não tem apego nenhum a essas merdas, entendeu? Mas para o mal, para essa questão da concentração de renda, é negativo. Porque o povo que está concentrando a renda aqui no nosso país tem apego a essas merdas. Entendeu? E fazem jogadas completamente burras. Porque não sabem como esse produto funciona. Como a arte funciona. Que é sobre arrancar dinheiro de otário. Vamos lembrar, pessoal. Veja o vídeo grande. Veja o vídeo grande e lembre. Arte é sobre arrancar dinheiro de otário. Juntar arrancar dinheiro de otário com um durinho, que quando esses otários vêm reclamar, a gente diz aqui, aqui pra vocês. E com a intelectualidade que faça com que a gente entenda qual é o esquema. É muito, ó, essas três coisas junto, meu Deus do céu, revolucionário. Ai, 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 essas três coisas junto, revolucionário, se é que vocês me entendem. Ai, ai. Ai, ai, ai. Greve dos artistas. Então, meus amores, muito obrigada pela atenção. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu não sei se eu me deixei claro, se esse evento deixou eu falar alguma coisa, se não ficou muito demais, que não dá pra ouvir o que eu tô falando. Mas enfim, é isso, meus amores. Muito obrigada pela atenção. Deixa o like. Mostre isso pra alguém que gostaria de ver eu falando um monte de besteira. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Até mais. Eu vou almoçar.